Fala, módulo 5, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, professor Armando Pérez, para mais uma aula de Geografia e Sustentabilidade. O tema da aula de hoje será o poder da identidade. Que será que a gente vai falar sobre isso, hein? Junto comigo aqui, fazendo a interpretação em Libras, nós temos Raquel, né? Tá aqui com a gente, tornando a nossa aula bem mais acessível. Tá? Você já sabe aí das dicas, né, para compartilhar, vai no YouTube, no aplicativo do Educa, né? O que não pode é ficar aí sem estudar, não é? Então vocês são da educação de jovens e adultos, estão aí voltando para a escola, a gente está aqui trazendo aula de qualidade para vocês, beleza? Então, pessoal, para começar a nossa aula de hoje, eu tenho aqui uma imagem que vai chegar na tela para vocês observarem. Então, o que é que essa imagem traz a vocês, minhas alunas e meus alunos do módulo 5? Né? O que é que a gente consegue perceber com essa imagem aí centralizada no meio da tela? Então, né, dá para perceber que é um rosto, né? Nós temos um rosto aí, e esse rosto, ele está dividido, né? A gente consegue observar divisões, né? Fatias assim, né? Que complementam esse rosto. Então é um rosto que, apesar dessa divisão, né? E aí a gente tem diferentes feições, né? Diferentes formas, diferentes fenótipos, né? Que são justamente as formas, as cores, tá? Apesar disso, a gente consegue formar um rosto. Apesar da diversidade de imagens, apesar da quantidade aí de partes diferentes, a gente consegue formar um rosto. Então, eu tenho essa pergunta aqui. O que esta imagem nos traz sobre a identidade nacional brasileira? Então, a gente vai, né, agora iniciar estudos sobre identidade no módulo 5, tá? Então, relacionando isso, né, a aspectos geográficos e trazendo também, né, para a visão sustentável, beleza? Então, ó, para a gente fechar conceitualmente aqui, identidade, né, nada mais é do que o conjunto de características próprias e exclusivas com os quais se pode diferenciar pessoas, animais, plantas e objetos inanimados uns dos outros, quer diante do conjunto das diversidades, quer ante seus semelhantes, mudando em função da reação social. Então, a identidade traz aí, né, não o documento identidade, mas a identidade que a gente está falando, vocês já perceberam, é uma forma mais subjetiva, tem a ver justamente com o que a gente acabou de perceber aí, uma forma de diferenciar, né? Não só pessoas, né, a gente vai trazer, mas como eu coloquei para vocês, a identidade nacional brasileira. Será que ela se difere, que ela se diferencia? Então, vamos construir esse pensamento juntos, tá? Módulo 5. Então, vê só, a identidade, pulou um aqui, ó, sua conceituação interessa em vários ramos do conhecimento, né? Então, a gente vai ter uma visão de identidade para a história, para a sociologia, para a antropologia, para o direito, entre outros, né? Então, vamos ter diversas definições para esse conceito de identidade, né? E é muito importante a gente refletir sobre essas amplas visões, justamente, né, para a gente trazer e levantar um debate sobre identidade. Então, quando eu pergunto a vocês sobre identidade nacional, a gente tem que perceber as diferentes visões sobre essa identidade, sobre a construção dessa identidade. E quais elementos vão constituir essa construção? Por quê? Porque a identidade ela vai se iniciar individualmente, né? O indivíduo ele tem identidade, e aí fazendo referência ao documento de identidade, tem ali a sua foto, a sua assinatura, um número, o lugar onde você nasceu, né? A filiação. Então, tudo isso vai lhe diferenciar,
né? Vai diferenciar as pessoas, beleza? A sua digital também está lá. Então, são características que vão ser trazidas aí. E do ponto de vista da identidade, né? Quando a gente amplia aí para o povo. Então, a gente vai ter questões de gênero, questões de faixa etária, etnia, né? Etnia tem a ver justamente com grupos étnicos, ou seja, questões ligadas aí aos fenótipos, questões ligadas a um passado comum, a tradições. Então, por isso tem muitas etnias, por exemplo, indígenas, né? A gente fala de etnias indígenas aqui no Brasil. Classe social, região, ou seja, cada região do Brasil tem uma construção diferente. Então, dentro dessa concepção de identidade nacional, a gente tem também região, religião e orientação também sexual. Então, nós vemos aí que a formação da identidade de um povo, ela leva em consideração características individuais. Então, a gente sempre vai estar trabalhando com essa ideia do individual e do coletivo. Então, para fechar esse conceito, para todo mundo sair entendendo, quando a gente fala de identidade nacional, a gente está falando, né, de um conceito que vai indicar a condição do indivíduo, né, sintetizando o conjunto de sentimentos patrióticos, os quais o fazem sentir-se identificado e de fazer parte integrante de uma nação e com a cultura dela. Esse conceito começa a se definir somente a partir, aqui no Brasil, tá, do século XVIII e se consolida no século XIX, por não haver, antes disso, a concepção de nação propriamente dita. Volta aqui para mim, Cleitinho, por favor, que isso é importante. Então, vê só. O que a gente acabou de ver? Que aqui no Brasil, a gente vai ter a formação de uma identidade nacional. Então, essa identidade, como a imagem lá na frente mostrou, é uma identidade que tem que levar em consideração a diversidade. Se tem uma característica que identifica o povo brasileiro, é a sua diversidade. E essa diversidade tem muito a ver com a formação geográfica, né, com a formação espacial do Brasil. Então, o povo brasileiro ele é formado por diversas etnias, diversos credos, diversas orientações, diversas ideologias políticas. O povo ele é constituído, né, e ele só é fortalecido a partir da sua diversidade. Dentro disso, minha gente, vamos aqui deixar uma tarefinha para vocês, que vai ser bem simples. Vocês busquem na internet ou em livros símbolos que representam a sua identidade local. Então pode ser a identidade com a sua cidade, né? A identidade com o seu bairro. Vamos olhar para a gente e olhar para o nosso redor. Que símbolos trazem isso? E vai escrever e colar, ou colar também no seu caderno. Se você preferir recortar, você cola lá no seu caderno. Beleza? Então, já foi ligeiro demais. Eu me despeço de vocês aqui. Até o futuro. Tchau, tchau.